Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. O Diário de um Mago é o relato real e simbólico de Paulo Coelho sobre sua peregrinação pelo caminho de Santiago de Compostela, onde vivencia provações espirituais, ensinamentos mágicos e rituais de inicis sob a orientação de um mestre da tradição Han. Neste percurso sagrado, o autor narra seu processo de transformação interior, explorando temas como fé, disciplina, sincronicidade e o despertar da verdadeira vontade. Ao longo da jornada, rituais ocultistas se entrelaçam com o cristianismo esotérico, revelando ao leitor o caminho do mago. Aquele que busca o poder não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Mais do que uma viagem física, esta obra é um rito de passagem espiritual, onde a estrada revela os segredos da alma. Um convite à introspecção, ao silêncio e ao reencontro com o sagrado que habita em cada buscador. Quinze anos depois, sentado em um jardim de uma cidade no sul da França. Água mineral. Café. Temperatura de 27 graus centígrados na tarde de 1º de junho de 2001. Pessoas que conversam, pessoas que caminham, pessoas que também tomam seu café e sua água mineral. Então volto para uma tarde, um café, uma água mineral, pessoas conversando e caminhando. Só que desta vez o cenário são as planícies de León, o idioma é espanhol, meu aniversário se aproxima, já saí de Saint-Jean-Pied-de-Port faz tempo, e estou pouco além da metade do caminho que conduz a Santiago de Compostela. Olho para adiante, a paisagem monótona, o guia que também toma o seu café num bar que parece ter surgido de lugar nenhum. Olho para trás, a mesma paisagem monótona, com a única diferença que a poeira do chão tem as marcas das solas de meus sapatos. Mas isso é temporário, o vento as apagará antes que chegue a noite. Tudo me parece irreal. O que estou fazendo aqui? Esta pergunta continua me acompanhando, embora várias semanas já se tenham passado. Estou procurando uma espada. Estou cumprindo um ritual de Han, uma pequena ordem dentro da Igreja Católica, sem segredos ou mistérios além da tentativa de compreender a linguagem simbólica do mundo. Estou pensando que fui enganado, que a busca espiritual não passa de uma coisa sem sentido ou lógica, e que seria melhor estar no Brasil, cuidando do que eu sempre cuidava. Estou duvidando de minha sinceridade na busca espiritual, porque dá muito trabalho procurar um Deus que nunca se mostra, rezar nas horas certas, percorrer caminhos estranhos, ter disciplina, aceitar ordens que me parecem absurdas. É isso, duvido da minha sinceridade. Por todos estes dias Petrus tem dito que o caminho é de todos, das pessoas comuns, o que me deixa muito decepcionado. Eu pensava que todo este esforço fosse me dar um lugar de destaque entre os poucos eleitos que se aproximam dos grandes arquétipos do universo. Eu pensava que ia finalmente descobrir que é verdade todas as histórias a respeito de governos secretos de sábios no Tibete, de porções mágicas capazes de provocar amor onde não existe atração, de rituais onde de repente as portas do paraíso aparecem adiante. Mas é exatamente o contrário que Petrus me diz: não existem eleitos. Todos são escolhidos, se ao invés de se perguntarem o que estou fazendo aqui, resolverem fazer qualquer coisa que desperte o entusiasmo no coração. É no trabalho com entusiasmo que está a porta do paraíso, o amor que transforma, a escolha que nos leva até Deus. É esse entusiasmo que nos conecta com o Espírito Santo, e não as centenas, milhares de leituras dos textos clássicos. É a vontade de acreditar que a vida é um milagre que permite que os milagres aconteçam, e não os chamados rituais secretos ou ordens iniciáticas. Enfim, é a decisão do homem de cumprir o seu destino que o faz ser realmente um homem, e não as teorias que ele desenvolve em torno do mistério da existência. E aqui estou eu, um pouco além do meio do caminho que me leva a Santiago de Compostela. Nesta tarde em León, no longínquo ano de 1986, eu ainda não sei que daqui a 6 ou 7 meses irei escrever um livro sobre esta minha experiência, que já caminha por minha alma o pastor Santiago em busca de um tesouro, que uma mulher chamada Verônica prepara-se para ingerir algumas pílulas e tentar cometer suicídio, que Pilar chegará diante do rio Piedra e escreverá:
chorando, o seu diário. Tudo o que sei neste momento é estou tenso, nervoso, incapaz de conversar com Petrus, porque acabo de me dar conta de que não posso mais voltar a fazer o que vinha fazendo, mesmo que isso signifique abrir mão de um dinheiro razoável no final do mês, de uma certa estabilidade emocional, de um trabalho que já conheço e do qual domino algumas técnicas. Preciso mudar, seguir em direção ao meu sonho, um sonho que me parece infantil, ridículo, impossível de ser realizado. Tornar-me o escritor secretamente sempre desejei ser, mas que não tenho coragem de assumir. Petrus termina de beber seu café, sua água mineral, pede que pague a despesa e que continuemos logo a andar, já que ainda faltam alguns quilômetros até a próxima cidade. As pessoas continuam passando e conversando, olhando com o canto dos olhos os dois peregrinos de meia-idade, pensando como a gente estranha neste mundo, sempre pronta a tentar reviver um passado que já está morto. A temperatura deve estar em torno de 27 graus porque é o final da tarde, e eu me pergunto silenciosamente, pela milésima vez, o que estou fazendo ali. Eu queria mudar? Acho que não, mas ao fim e ao cabo este caminho está me transformando. Eu queria conhecer os mistérios? Acho que sim, mas o caminho está me ensinando que não existem mistérios, que, como dizia Jesus Cristo, não há nada oculto que não tenha sido revelado. Enfim, tudo está acontecendo exatamente ao contrário do que eu esperava. Nos levantamos e começamos a andar em silêncio. Estou imerso em meus pensamentos, em minha insegurança, e Petrus deve estar pensando, imagino eu, no seu trabalho em Milão. Está aqui porque de alguma maneira foi obrigado pela tradição, mas possivelmente espera que esta caminhada termine logo, para que possa voltar a fazer o que gosta. Andamos por quase todo o resto da tarde sem conversar nada. Ainda não existem telefones celulares, faxes, cartas eletrônicas. Estamos isolados em nossa convivência forçada. Santiago de Compostela está adiante, e não posso imaginar que este caminho me conduz não apenas a esta cidade, mas a muitas outras cidades do mundo. Volto ao jardim na cidade do sul da França. Durante todos estes anos, tenho escutado todo tipo de comentário a respeito de minha peregrinação, desde que a fiz inteiramente de táxi, imagine o preço. Até que tive a ajuda secreta de algumas sociedades iniciáticas, imagine a confusão. O único documento que tenho do caminho, como vemos no início do livro, Ami. Debril me pediu que devolvesse o carnê, é uma compostelana, diploma de peregrino que me foi dado sem muito entusiasmo na catedral, e preenchido por um auxiliar, que colocou meu nome em português, quando a tradição manda que seja em latim. É melhor deixar assim. Como Petrus não precisava saber o que faria com minha espada, os leitores não precisam ter certeza se fiz ou não a peregrinação. Desta maneira, buscarão a experiência pessoal, e não aquilo que eu vivi, ou não. Fiz a peregrinação apenas uma vez, e mesmo assim, não a fiz por completo. Terminei no Cebreiro, e peguei um ônibus até Santiago de Compostela. Muitas vezes penso nesta ironia. O texto mais conhecido sobre o caminho, neste final de milênio, foi escrito por alguém que nunca o fez até o final. Vi pelo menos uma profecia ser cumprida. Recentemente estive em Fonsebadon, e a cidade está revivendo, com várias construções. Utilizei algumas metáforas em O Diário de um Mago, que terminaram sendo confundidas como realidade pelos leitores. Me arrependo de ter colocado parte do ritual do mensageiro, mas jamais mudei um livro depois de publicado, e este não seria a exceção. Paulo Coelho, Jardim Massey, Tarbes, França, dia 1º de junho de 2001. No ano que fiz a peregrinação, apenas 400 pessoas tinham percorrido o caminho de Santiago. No ano de 1999, segundo estatísticas não oficiais, 400 pessoas passavam, por dia, diante do bar mencionado no texto. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele respondeu: Basta. Lucas, capítulo 22, versículo 38. Quando começamos a peregrinação, eu achei que havia realizado um dos maiores sonhos da minha juventude. Você era para mim o bruxo Dom Juan, e eu revivia a saga de Castaneda em busca do extraordinário. Mas você resistiu bravamente a todas as minhas tentativas de transformá-lo em herói. Isto tornou muito difícil nosso relacionamento, até que entendi que o extraordinário reside no caminho das pessoas comuns. Hoje em dia,
Esta compreensão é o que possuo de mais precioso na minha vida, me permite fazer qualquer coisa, e irá me acompanhar para sempre. Por esta compreensão, que agora procuro dividir com outros, este livro vai dedicado a você, Petrus. O autor. E que, diante da face sagrada de Ram, você toque com suas mãos a palavra da vida, e receba tanta força que se torne testemunha dela até os confins da terra. O mestre levantou a minha nova espada para o alto, mantendo-a dentro da bainha. As chamas na fogueira crepitaram, um presságio favorável, indicando que o ritual devia seguir adiante. Então eu me abaixei e, com as mãos nuas, comecei a cavar a terra à minha frente. Era a noite do dia 2 de janeiro de 1986, e nós estávamos no alto de uma das montanhas da Serra do Mar perto da formação conhecida como Agulhas Negras. Além de mim e de meu mestre estavam também minha mulher, um discípulo meu, um guia local, e um representante da grande fraternidade que congregava as ordens esotéricas em todo o mundo, e que era conhecida pelo nome de tradição. Todos os 5, inclusive o guia, que já tinha sido avisado previamente do que iria acontecer, estavam participando de minha ordenação como mestre da Ordem de Ram. Terminei de escavar um buraco raso, mas comprido, no solo. Com toda solenidade toquei a terra, pronunciando as palavras rituais. Minha mulher então se aproximou e me entregou a espada que eu tinha utilizado por mais de 10 anos, e que tinha me auxiliado tanto em centenas de operações mágicas durante aquele tempo. Eu depositei a espada no buraco que havia feito. Depois, joguei a terra por cima e aplanei de novo o terreno. Enquanto fazia isto me lembrava das provas por que havia passado, das coisas que tinha conhecido e dos fenômenos que era capaz de provocar simplesmente porque eu tinha comigo aquela espada tão antiga e tão minha amiga. Agora ela ia ser devorada pela terra, o ferro de sua lâmina e a madeira de seu cabo servindo novamente de alimento para o local de onde havia tirado tanto poder. O mestre se aproximou e colocou minha nova espada diante de mim, em cima do local onde eu havia enterrado a antiga. Todos então abriram os braços e o mestre, utilizando seu poder, fez com que em volta de nós se formasse uma espécie de luz estranha, que não clareava, mas que era visível, e fazia com que o vulto das pessoas tivesse uma cor diferente do amarelo projetado pela fogueira. Então, desembainhando sua própria espada, tocou nos meus ombros e na minha testa, enquanto dizia: O conteúdo completo está no site